A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós hoje vamos tratar de mais um tema importantíssimo na nossa lição. Nós que estamos no segundo trimestre aqui de 2026 e o título da nossa revista é Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a lição do nosso próximo domingo, que é a lição 3, a falácia do relativismo ético-moral. Nosso texto principal está em Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E o resumo da lição diz que a fé cristã afirma que Deus é a fonte da moralidade e que seus princípios revelados nas Escrituras são universais, imutáveis e essenciais para uma vida justa. E o nosso objetivo da lição é mostrar que o conceito e a natureza do relativismo moral, também analisar a perspectiva bíblica sobre a moral e esclarecer o impacto do relativismo na sociedade e na igreja. Muito bem. Já na nossa introdução, nós começamos a falar um pouco sobre o que é o relativismo, e aí nós podemos já interagir, com os nossos alunos sobre o que é algo relativo na mente deles. Então, podemos aqui começar a relativizar coisas, por exemplo, é natural, especialmente quando nós comparamos. Eu trouxe aqui 2 objetos e você pode usar na sua sala de aula para nós fazermos algumas dinâmicas com os nossos alunos. Por exemplo, se eu pegar esse pequeno objeto e esse pequeno objeto ao lado e perguntar qual objeto que é grande, nós podemos perguntar para os nossos alunos, E eu pergunto qual é o pequeno, qual é o grande? E eles provavelmente vão dizer que esse é o pequeno e esse aqui é o grande. Então, esse objeto é grande. Agora, se eu pego, substituo e coloco esse ao lado, e eu pergunto, esse objeto é grande? Aí talvez agora mude. Não, ele era grande, agora se tornou pequeno, e agora tem um outro maior do que ele. Então, isso é nós relativizarmos algo. Enquanto eu tenho um padrão, ele era grande. Enquanto eu tenho outro padrão, ele já não passa a ser grande, passa a ser pequeno. Isso é natural. Nós fazemos isso com coisas, nós fazemos isso com momentos. É muito comum nós relativizarmos quando nós comparamos. O perigo é quando nós começamos a fazer isso dentro de um padrão de ética e de moral. Quando nós começamos a relativizar os valores, os princípios, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós poderíamos perguntar para os nossos alunos, fazer uma dinâmica com eles. Dizer para eles que uma determinada pessoa foi pega roubando algo e pedir para que individualmente eles criem uma sentença. Como que eles observariam? O que eles falariam? Como eles agiriam se soubesse dessa informação de que alguém foi pego roubando? E aí nós podemos comparar as sentenças, comparar as atitudes, comparar a forma com que eles agiriam num caso como esse. E nós vamos perceber que muitos deles vão talvez agir de forma diferente, vão pensar de forma diferente, porque nós acabamos tendo percepções diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes, e também nós não só vivemos em contextos diferentes, como nós começamos a olhar para outras pessoas também nesses contextos, nessas culturas, nesses meios diferentes, conforme nós vamos ver um pouco aqui além. É interessante, por exemplo, já na nossa introdução, que em Efésios, aos Efésios, Paulo fala que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, imagina se a salvação ela tivesse um caráter como esse objeto que eu mostrei. Se a salvação fosse através das obras. Então, eu ficaria me medindo. Então, eu fiz a determinada quantidade de obras, doações, de benfeitorias, e talvez outra pessoa fez mais do que eu. E aí nós poderíamos começar a comparar. Olha, eu fiz mais obras, ele fez menos obras. Então, a salvação ela estaria atrelada a algo que pudesse ser comparado. Poxa, mas eu fiz bastante, mas comparado com o outro não fiz tanto. Então será que eu estou salvo? A salvação não é subjetiva. Então ela não está
linkada à obras, ela não está linkada a coisas que eu posso ficar comparando, medindo, né? Que eu posso ficar me gloriando por ter feito aquilo, ou então correndo atrás de forma obstinada, porque eu preciso fazer algo para merecê-la, para recebê-la. Muito bem. Na continuidade, nós vamos para o primeiro tópico aqui da nossa lição, que é a subjetividade ética. Né? A subjetividade ela é quando o contexto precisa ser observado. Então, quando alguém fala, né, às vezes, o que você quer para sua vida? E alguém diz, eu quero ser feliz. Então, tem que perguntar, mas o que é ser feliz? Porque o ser feliz, talvez ele não é objetivo, não é uma palavra que tem uma objetividade na mente da maioria das pessoas. Então, quando alguém fala, eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso, eu quero ser próspero, em geral pergunta-se, mas o que é ser próspero para você? O que é ser feliz para você? O que é ter sucesso? Porque se torna subjetivo. Quando nós colocamos a subjetividade no contexto ético, então, de que existem coisas que às vezes são erradas, existem coisas que não são tão corretas, mas quando você muda de contexto, elas mudam talvez também o seu princípio, ela muda esse valor, se é correto, se não é correto, muda a observação a respeito dela, nós tratamos também isso de um tema de subjetividade. Por exemplo, talvez nós podemos perguntar para os nossos alunos, né, mais uma vez, roubar é pecado? Talvez a maioria teria, sim, roubar é pecado. E você pode perguntar, mas e roubar para comer? Roubar para a família. E o Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres? Percebe? Como em muitos contextos, o tema, a verdade, ela acaba sendo diluída pelo contexto em que nós estamos, pela cultura, pela situação. Então, obviamente que as formas com que as situações vão ser tratadas, elas podem mudar, mas isso não muda a verdade sobre aquele ato. Sobre o que roubar é algo que infringe, por exemplo, a palavra de Deus. É algo que infringe a lei. Obviamente que as penas, as punições, e aí, claro, cada contexto é avaliado, mas ele muda. Porém, nós temos que entender que a verdade ela é absoluta. Então, a subjetividade ela pode estar presente em diversos locais. Conforme nós vamos ver mais à frente, diversas vezes, inclusive nos filmes, nas novelas, até em músicas, nós somos apresentados a verdades, né? Porém com uma certa subjetividade, com um certo romancismo, tentando tirar a seriedade de alguns princípios, de alguns valores, e muitas vezes a seriedade de alguns erros que acontecem na nossa sociedade, tentando, principalmente, conforme vamos ver melhor, tirar as verdades bíblicas de cena. Pois bem, vamos agora para o segundo subtópico desse primeiro tópico nosso, que é a mudança de valores. Se num período, numa certa época, numa certa região, muitas pessoas começam a acreditar que algo é verdade, aquele ambiente ele começa a acreditar nisso, né? Aquela comunidade começa a acreditar e isso passa a ser uma verdade. Então, se num ambiente a maioria das pessoas acreditam que ser uma pessoa boa, uma pessoa de respeito, uma pessoa que fala com mais calma, uma pessoa que pensa antes de falar, isso é algo bom, então todo mundo, todas as pessoas que tiverem essa atitude vai ser vista como uma pessoa que está acertando. Outras pessoas que agirem diferente, elas vão ser vistas com uma certa estranheza. Já em outro ambiente, se todo mundo é preciso ser um pouco mais enérgico, falar mais alto, gritar, defender o seu ponto de vista de forma rápida, de forma repentina, imediata, né? Se aquela pessoa que é mais calma, mais tranquila, ela é vista como devagar, como lenta, muda completamente a questão de certo e errado. Uma pessoa que estava certa em um lugar, por ser mais calma, mais tranquila, mais mansa, mais suave no falar, e todo mundo admirava ela vai para esse outro contexto, para esse outro ambiente, ela é vista como uma pessoa lenta, devagar, que não tem proatividade. Então, repare como o contexto das pessoas, a quantidade de pessoas acreditando numa verdade no ambiente, podem fazer com que situações, comportamentos, atitudes sejam vistos como positivas ou não em determinados ambientes. Isso é muito perigoso. Por exemplo, uma das coisas que às vezes podem mudar dependendo da sociedade, da comunidade em que vivemos, dependendo das verdades em que a gente ouve em determinados grupos, algumas verdades que até um tempo atrás eram vistas como, e são ainda vistas como uma abominação perante o Senhor, por exemplo, como o adultério. E às vezes,
algumas pessoas podem justificar isso como uma masculinidade. Nossa, ele, olha só, ele não estava, a esposa não estava tratando ele bem em casa, ele acabou indo buscar outras pessoas em outros lugares, justificando, né, uma masculinidade, justificando que ele é macho, justificando. E uma coisa não justifica a outra, porque às vezes o contexto em que ele está, o grupo de amigos em que ele está, talvez a rede social que ele consome, né, o conteúdo de rede social que ele consome, levou ele a acreditar, a conversar com outras pessoas de que uma coisa justificaria a outra, quando na verdade nós entendemos perfeitamente, né, que situações como essa, como o adultério, elas são abomináveis perante a palavra do Senhor e não existe contexto que possa justificar isso. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque as mudanças de valores, elas podem vir, de fato, conforme as sociedades vão mudando. Mas são situações, são coisas que vão mudando do próprio ser humano e para o ser humano. Nós vamos fazendo isso para nós nos beneficiarmos das nossas próprias vontades, da nossa própria consciência, e isso é muito, muito perigoso, porque vai nos afastando da palavra do Senhor. Nós vamos agora para o subtópico 3, que fala sobre a influência do pós-modernismo. Então, o relativismo moral, ele floresceu, né, nesse solo filosófico do pós-modernismo. Então, a principal ideia é rejeitar a verdade absoluta. Então, o relativismo versus o absolutismo tem essa principal característica. Algumas coisas são relativas, então as verdades elas devem ser questionadas e colocadas no seu devido contexto, versus um absolutismo. Quando, na verdade, nós precisamos ter essa compreensão de que verdades absolutas elas existem. Quando duas pessoas estão discutindo, né, se Deus existe ou se Deus não existe, apenas uma das duas pode estar certas. Né? Então não existe uma relativização nisso. Não, pode ser que já que você não acredita, então Deus não existe. Já que você acredita, então Deus existe. E é exatamente essa ideia que algumas pessoas querem ter. Mas a realidade é que ou Deus existe ou Deus não existe. Isso é uma verdade absoluta. Né? Até mesmo a questão de existe verdade absoluta e não existe verdade absoluta, se as pessoas falarem não existe verdade absoluta, isso passa a ser uma verdade absoluta, de que não existe verdade absoluta. Então, querer dizer que tudo é relativo é algo muito perigoso e, na verdade, é algo que não nos leva a nenhum lugar, porque todos buscam e todas as pessoas buscam por uma firmeza. A nossa alma clama por algo firme, por uma verdade absoluta, por algo objetivo. Então, essa influência do pós-modernismo ela traz até os dias de hoje esse contexto, essa ideia, esse pensamento referente a ter tudo como relativo, tudo como muito líquido, muito fluido, né, na nossa sociedade. E isso tem trazido muitos danos, conforme nós vamos ver, não só para a sociedade, mas para as famílias que estão na sociedade, para as empresas, para a política, né, para o governo, para o nosso Estado, para o nosso Estado que eu digo, né, o nosso Estado como nação, como Estado como um todo, e também no nosso contexto eclesiástico. Pois bem, vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, perspectiva bíblica sobre a moral. E o subtópico 1, ele diz Deus como fonte da moralidade objetiva. Ok, se eu não tenho, né, um ponto de onde partir, se eu não tenho uma referência, eu fico completamente perdido. Então, qual que é a verdade absoluta? Né? Onde eu devo me basear? Onde está o projeto que eu devo seguir? Né? Qual que é a fonte da verdade absoluta? No Brasil, né, o Brasil é um país muito futebolístico, há algumas frases que são marcantes nesse contexto. Uma delas, um certo narrador, ele sempre pergunta, né, para a comissão de arbitragem, e o narrador, né, o Galvão Bueno, pergunta sempre para o Arnaldo, dizendo assim, pode isso, Arnaldo? Então acontece algo em campo e ele pergunta, pode isso? E aí o auxiliar de arbitragem fala para ele, olha, o comentarista de arbitragem fala, olha, não pode por causa disso, 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 disso. A regra é clara, pode. Ou a regra é clara, não pode. Então o comentário que ele faz não é baseado no que ele está achando, mas ele fala, a regra é clara. Então, todas as vezes que ele precisa falar uma verdade absoluta sobre o que está acontecendo ali em campo, ele se refere, ele se reporta à regra. A regra é clara. Então, quando nós estamos perante momentos da nossa vida, nós precisamos entender a regra é clara. E qual que é a nossa regra de fé? Onde nós buscamos a verdade? Quando nós queremos agir com
Objetividade, com certeza. Onde eu consulto? Será que eu consulto vídeos na internet? Será que eu consulto a minha mente? Eu consulto os conselhos? Onde eu busco os conselhos? Né? Eu preciso ter essa compreensão. Se eu preciso estar firmado, ancorado numa verdade, então onde está essa verdade? Qual que é a fonte dela? E nós cremos, né, que é o próprio Deus, através da sua palavra. A moral bíblica que foi deixada para nós é um projeto para nós seguirmos, e o objetivo de Deus é restaurar a dignidade humana. Nós entendemos, e já entrando no subtópico 2 aqui desse tópico 2, que a nossa natureza ela é caída. Nós naturalmente não conseguimos acertar. Nós tendemos a errar. Quem de nós, talvez, dirigindo, nunca sentiu vontade de descer do carro para brigar? Para ir lá xingar, né? Para até, quem sabe, até para agredir alguém, né? Quem nunca sentiu vontade de ir lá e entrar na sala do patrão, entrar na sala do colega de trabalho e bater a porta, fazer um escândalo, porque a natureza humana, ela se revela. Principalmente não nas ações, mas principalmente nas reações. Porque quando nós agimos, nós temos uma tendência muito forte de mascarar até aquilo que nós estamos querendo. Professor, pergunte para os seus alunos como que é a reação deles. Nós, geralmente, quando vamos, por exemplo, para uma entrevista de emprego, nós acabamos nos moldando àquele momento. Então, se é um momento mais formal, nós vamos com uma roupa um pouco mais formal. Se é uma empresa um pouco mais informal, até pede um dress code diferente, nós vamos com uma roupa mais informal e assim por diante. Essa é a nossa ação, quando nós propomos. Mas quando, de repente, nós somos interrogados, quando, de repente, nós somos surpreendidos com algo que nós não gostamos, qual é a nossa reação? Como nós reagimos? Nós pensamos um pouco mais, agimos diferente, nos arrependemos depois, né? Reagimos diferente da forma como agiríamos. Isso é a nossa natureza entrando em ação. Nós somos naturalmente tendenciosos ao erro, tendenciosos a nos afastar daquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos agindo, que Deus gostaria que nós estivéssemos praticando. Então, mostra para os nossos alunos que, inclusive, uma das coisas que nós podemos fazer, ou melhor, que nós fazemos constantemente, é justificar essa reação. Ah, mas também ele me pegou num dia mal. Ah, eu xinguei, eu briguei com a minha mãe, eu desrespeitei o meu pai, mas também, então eu faço um erro, eu cometo um erro, e aí eu justifico logo. Ah, mas ele me fechou. Ah, mas ele brigou. Ah, mas ele falou da minha mãe. Ah, mas ele... Repare, como diversos erros que nós cometemos, nós tentando trazer uma subjetividade nele, colocando uma justificativa. Aqui é o grande perigo, aqui é o grande erro. Quando nós começamos a justificar a nossa natureza caída, ao invés de corrigir aos pés da cruz, corrigir à luz da palavra do Senhor. Então, e aqui nós vamos agora para o terceiro tópico, o terceiro subtópico, que é Deus nos chama para uma vida de santidade. Então, a sua palavra, ela é a vara, ela é a linha que nós devemos seguir. E nós, né, é o projeto, é a verdade absoluta. E nós precisamos corrigir, porque a nossa natureza é caída, conforme a palavra do Senhor. E o que o subtópico 3 traz para nós? Um chamado de Deus a uma vida de santidade. O chamado de Deus a uma vida de correção. O chamado de Deus a um alinhamento com a sua palavra. Então nós nunca estaremos 100% alinhados, até por conta dessa nossa natureza que está sempre tendendo ao pecado. Mas todas as vezes que nós estamos nos desviando, nós precisamos retornar e nos alinhar à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela serve como um prumo para nossas vidas. O que é um prumo? E aqui, mais uma vez, eu trago uma dinâmica que você pode apresentar aos seus alunos. Eu não trouxe um prumo de verdade, mas eu fiz algo aqui. O que é o prumo? Na construção civil, nós temos, por exemplo, um modelo um pouco parecido com esse, que nós temos uma base em cima e uma base embaixo. E uma corda que liga as duas. E qual que é a ideia? Se eu preciso saber se algo está alinhado, eu encosto a base de cima, né, na superfície, que vai ser observada na parede, por exemplo, encosto ela em cima e fico observando embaixo se ela vai ficar exatamente igual está em cima, encostando, se ela vai ficar batendo, se ela vai ficar muito afastada,
e eu assim eu observo. Por exemplo, se por acaso eu encostei em cima e aqui ficou muito afastado, significa que a minha parede está bem inclinada, né? Se por acaso eu observo que ele fica encostando o tempo todo, e cada vez que eu solto, porque essa cordinha ela bate na parede, tipo, ela queria ir mais para lá ainda, significa que ela está inclinada no sentido contrário. Agora, se essa parede estiver totalmente inclinada aqui, eu só vou observar que está torta. Mas o prumo não vai arrumar. Entende? O prumo não vai vir ali e vai puxar a parede para cá. O prumo só vai mostrar que está torto. Mas eu, como um construtor, eu não sou construtor, mas o construtor, ele vai olhar e falar, poxa, eu preciso arrumar essa parte de cima que eu preciso corrigir, porque está torta. Então ela vai mostrar que está torta e eu preciso corrigir isso, alinhando conforme o prumo. Então a palavra do Senhor, ela é essa verdade absoluta, ele é esse prumo que é colocado nas nossas vidas, colocado ao lado do nosso caminhar, para que nós possamos perceber onde a nossa vida está torta. E aí eu preciso corrigir isso. Eu preciso admitir, eu preciso observar que tem áreas da minha vida que precisam ser consertadas. Eu preciso observar que tem áreas da minha vida que precisam ser alinhadas com a palavra do Senhor, que talvez eu esteja relativizando muitas coisas. Que talvez eu esteja olhando para algumas pessoas que estão em uma situação difícil e olhando e falando, não, eu estou bem. Comparado a ela, eu estou bem. E quando na verdade eu não tenho que observar comparado a comparado a B, comparado a outro. Não, eu tenho que olhar comparado à palavra do Senhor, que o Senhor pediu para mim. Que o Senhor pediu para nós com uma absoluta clareza na palavra dele. E aí eu vou adequando a minha vida a esse prumo e alinhando essa construção baseado nesse projeto que é a palavra do Senhor. Amém? Vamos para o tópico 3 da nossa lição. Impacto do relativismo na sociedade e na igreja. Agora vamos para a parte mais prática. Qual que é o impacto disso? O impacto dessa ideologia, desse pensamento, o impacto do relativismo na sociedade e no nosso contexto, especialmente na igreja. Então, o subtópico 1 fala sobre confusão moral. Afinal de contas, o que é certo e o que é errado? Quem nos baliza para decidir o que é certo e o que é errado? Observe que nos nossos dias nós estamos vivendo um tempo de muito pragmatismo. Então, o que é certo? O que está dando certo? Ah, parece que é errado, mas dá certo quando eu faço. Parece que não seria bom falar assim, mas funciona quando eu falo. Parece que não é muito cristão, parece que Jesus não gostaria muito quando eu tivesse essa atitude. Mas quando eu tenho essa atitude, as pessoas gostam. Então eu começo a me balizar pelo que as pessoas pensam, por aquilo que dá certo, pela forma como que funciona, e não a forma com que, de fato, a palavra do Senhor coloca para nós como certo. Hoje, por exemplo, nós temos nas redes sociais uma infinidade de pessoas mostrando sucesso. Mostrando um sucesso financeiro, mostrando um sucesso empresarial, mostrando um sucesso como líder, mostrando um sucesso até muitas das vezes, professor, como um excelente professor, como um excelente líder religioso. Mas nós precisamos observar que quando essas pessoas têm essas atitudes e elas mostram o sucesso, automaticamente nossa mente pensa, então eu preciso agir dessa maneira. Então eu preciso trabalhar porque eu preciso comprar aquele carro. Porque eu preciso ter aquela família com daquela forma com que eles vivem. Eu preciso montar essa empresa. E aí todas as pessoas começam a se balizar nisso. Porque o sucesso, ou melhor, a verdade hoje, aquilo que nós devemos ou não devemos fazer, está sendo balizado porque ele fez assim e ele ganhou dinheiro, então eu vou fazer assim também. Mas isso está correto? Ele fez assim e ele é um grande líder, então eu vou fazer assim também. Mas está correto o que ele fez? Então, os fins, eles não podem justificar os meios. Então, já que deu certo, já que ele ganhou dinheiro, já que ele fez, já que ele tem sucesso, já que ele é famoso, então tudo o que ele fez eu também vou fazer. E às vezes ele fez completamente conforme ou fora da palavra do Senhor. Nós temos que ter essa consciência de que nós, quando fazemos algo apenas porque aquele algo dá certo ou porque aquele algo dá um retorno financeiro para nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo a Mamon. E a palavra do Senhor fala que nós não podemos servir a dois senhores. Então existem atitudes lá no fechamento de uma venda, lá no momento talvez num tribunal, em uma sala de aula, em uma negociação, em que tem atitudes que você pensa, puxa vida, mas se eu fizesse isso, ia dar certo. Ele ia fechar, ia funcionar, as pessoas iam me respeitar, eu ia conseguir liderar bem se eu agisse assim, se eu falasse dessa forma. Mas isso
está totalmente fora do que Cristo nos orienta. Então eu prefiro abrir mão de ganhar aqui, de avançar aqui. Eu prefiro abrir mão de tudo isso para ganhar com Cristo. Então, muitas vezes nós acabamos vendo muitas pessoas dando certo na nossa sociedade, quando na verdade a sua alma está completamente fora, completamente desviada, completamente afastada daquilo que Jesus pede para nossas vidas, aquilo que Cristo nos orienta através da sua palavra. A nossa referência, o nosso padrão não pode ser o dinheiro que nós ganhamos, o poder que nós temos, a fama que nós conquistamos. Isso não deve balizar aquilo que nós acreditamos como verdade para o nosso dia a dia, como atitude para o nosso dia a dia. Tudo isso é muito subjetivo, porque dinheiro tem pessoas que têm muito, pessoas que têm pouco, fama tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco. O que é fama para um não é fama para outro, o que é prosperidade para um não é prosperidade para outro, e você não pode se basear nisso. Isso vira subjetivo e você corre atrás de algo, sempre virando como se fosse a corrida dos ratos, né? Sempre correndo atrás de algo que você nunca está alcançando, porque você queria o sucesso do A, mas quando você alcançou o sucesso do A, o outro tinha mais sucesso que você, então você vai ter que agir igual ao outro, e quando você vê, você lê um livro, 2 livros, 3 livros, assistiu podcast sobre como ter sucesso, como ter prosperidade, como avançar, e você não alcança nada, porque você está correndo atrás de algo subjetivo. Mas quando você vai até a palavra do Senhor, você encontra nela firmeza, objetividade, contentamento, prosperidade verdadeira. E as outras coisas, elas podem ser acrescentadas, mas dentro de um contexto, de uma verdade absoluta da palavra do Senhor. O segundo ponto, ainda pior, é a fragilidade espiritual. Quando eu não sei o que é certo e o que é errado, como que eu vou me arrepender de algo que eu fiz? Quando eu não sei o que é certo e o que é errado, como é que eu vou pedir perdão para alguém? Afinal de contas, eu falei alto. Afinal de contas, eu desrespeitei. Mas eu estava sendo sincero. Professor, quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós, às vezes, não falamos algo para alguém e a pessoa se ofendeu? Não, mas eu estava certo. Mas ela me desrespeitou. A pessoa estava machucada, mas eu não peço perdão. Eu não reconheço o meu erro, porque, para mim, eu estava certo. E é o que a nossa sociedade tem tentado pregar todos os dias hoje. Defenda a sua verdade. Defenda o seu ponto de vista. Defenda o seu contexto. Ah, mas se ofenderam, se afaste então. Hoje em dia, cada vez mais tem sido pregado afastamento. Ah, se a sua família te incomoda, se afasta. Ah, se afasta. Se o casamento está, separa. Os seus amigos são tóxicos. Se separando, cada vez mais as pessoas estão isoladas. Cada vez mais as pessoas estão em solidão. Isso vai completamente contrário ao que a palavra do Senhor nos orienta. Então precisamos tomar um cuidado muito grande para nós não começarmos a justificar. E aí de repente nós já não nos arrependemos de nada, não pedimos perdão para ninguém, nem para Deus, nem para o próximo. Nós começamos a já nem saber, já que eu não sei o que é certo, também não sei o que é. Não sei o que é errado, também não sei o que é certo, né? Se eu não sei do que eu me arrependo, se eu não sei do que eu peço perdão, eu não sei o que eu busco, eu não sei pelo que eu agradeço, eu não sei pelo que eu oro, por quem eu oro, sabe? Eu começo a perder completamente a relação das coisas. Tudo está relativo, então eu já não sei o que é certo, o que é errado, já não sei então onde corrigir, também não sei onde avançar, não sei onde corrigir, não sei onde investir. E aí eu começo a perder completamente a direção e o rumo. E mais uma vez, nós precisamos agora para o ponto 3. A igreja como firmeza, uma igreja firme, como coluna da verdade, né? As pessoas, as almas no seu interior, elas precisam de Jesus. Elas precisam de uma palavra, elas precisam de uma direção. E a igreja, ela não pode se adaptar ao que está acontecendo na sociedade para agradar a sociedade. A igreja, ela precisa ser luz. A igreja precisa ser direção. Com base na palavra do Senhor, firmada na palavra do Senhor, a igreja precisa ser uma coluna. Para quando as pessoas quiserem se afastar desse mundo de lama, se afastar dessa areia movediça que é o mundo, a subjetividade ela parece maravilhosa. A subjetividade parece uma coisa incrível, fazer o que eu quiser. A relativização, nossa, pode ser que seja certo, pode ser que não seja certo, mas quando as pessoas precisam de algo, precisam de firmeza, esse mundo não tem nada para oferecer. Só tem essa areia movediça que a pessoa cada vez mais vai se afundando. Nesse momento, a igreja precisa se colocar como aquele que estende a mão com firmeza e puxa
dessa areia movediça. A coluna em que a pessoa pode se agarrar e falar: aqui eu sei que tem a palavra da verdade. Mas não é a palavra da igreja, é a palavra do Senhor. É a igreja firmada na palavra do Senhor, sendo suporte, sendo direção para essas pessoas. E aqui, mais uma diferença e talvez mais uma dinâmica que a gente possa fazer. Professor, quem nós somos? Como pessoas e também como igreja. Nós somos termômetro ou nós somos termostatos? Aqui eu trouxe um termômetro. Muito conhecido, né? Nós conhecemos um termômetro. O que o termômetro tem a condição de fazer? Ele aqui, ele tá agora tá geladinho aqui a pontinha dele. Mas se por acaso eu precisar medir ele, você provavelmente já fez isso em casa, colocar embaixo do braço para medir, ele vai começar a aquecer. Então ele está marcando aqui 32. Mas se eu começar a aquecer e eu tiver, por exemplo, com 38 de Fere, ele vai começar a aquecer, vai começar a aquecer, vai começar a aquecer e vai mostrar aqui, ó, 38. Porque ele aqueceu. Quando eu tiro ele debaixo do braço, ele volta à temperatura ambiente novamente. E passa a mostrar 33, 35, que a temperatura que ele se alterar novamente. Isso é um termômetro. Nós precisamos tomar cuidado para não ser termômetro. Para não estar se adaptando e apenas mostrando em nós aquilo que a sociedade é. Então, às vezes a sociedade é pecadora, a sociedade erra, os valores estão completamente corrompidos. Aí eu chego naquele ambiente, eu começo a adaptar a minha temperatura àquele ambiente. Eu também começo a mentir um pouquinho, eu também começo a fazer as coisas e eu começo a mostrar em mim uma sociedade corrompida. Agora, o que é o termostato? Termostato, infelizmente eu não tenho um, eu não trouxe um, mas o termostato exatamente tem a ideia de ser programado para uma temperatura específica. Então o termostato ele vai ser programado, por exemplo, em um ar-condicionado ou num aquário, né? A gente coloca lá o termostato no aquário, ele está programado para 30 graus, vamos dar um exemplo, programado para 30 graus. Quando o ambiente muda para 28, ele automaticamente é acionado para trazer o ambiente com os 30 de novo. Se por acaso o ambiente muda para 32, ele é programado para isso. Sempre para fazer, ele está programado, ele está absoluto. O foco dele é os 30. Quando o ambiente muda, ele não muda com o ambiente. Ele sente que o ambiente mudou e ele começa agora a influenciar o ambiente. Então Deus não nos chamou para ser um termômetro no mundo. Deus não nos chamou para onde nós formos, nós nos adaptarmos e mostrarmos em nós o ambiente em que nós estamos. Pelo contrário, Deus chamou nós, através da sua palavra, para nos programar objetivamente para algo. Porque quando o ambiente mude, nós percebamos, a gente sente. Só que ao invés do mundo começar a nos esfriar, nos corromper, nós começamos a influenciar o mundo. Nós começamos a mudar o mundo. E isso é nosso objetivo como pessoa, como cristão, como igreja. Lá na faculdade, na escola, no grupo de jovens, na escola dominical, na empresa, na vizinhança, na família, que ainda não serve ao Senhor, onde nós estivermos, que nós possamos ser esse termostato que está lá, às vezes incomodando, né? Às vezes é chato, porque você está ali, as pessoas estão percebendo que você é diferente, você está influenciando. Professor, chegamos ao final da nossa lição e é importante nós sempre colocarmos para os nossos alunos. Se não houver uma verdade moral e absoluta, como podemos decidir o que é certo e o que é errado? Principalmente nos nossos dias, em meio a tantas mudanças, nós que estamos aqui da década de 90, a minha faixa etária, nós experimentamos, cheguei a pegar um pouquinho, né, o disco de vinil, escutei um pouco do disco de vinil, depois pegamos a fita cassete, e depois veio para o CD, depois a tentativa da entrada do MD ali, mas o CD já passou direto ali, começamos com o MP3, e hoje em dia minha filha tem 6 anos de idade e ela nunca viu praticamente nada disso. Né? Tem um CD lá, porque a mãe é cantora, a mãe gravou um CD e nós temos o CD lá gravado e já há bastante tempo e tá lá. E por isso que ela conhece o CD, por causa disso. Mas talvez ela nem conheceria. Né? Nunca colocou um CD para escutar. Mudanças. Agora nós temos com a internet, agora nós temos a inteligência artificial. Mudanças. Mas a palavra do Senhor permanece imutável. A moda, ela muda. Os gostos por um design de carro, os designs dos carros mudam, o motor do carro muda. Nós temos aí, né, motores a combustão, agora motor elétrico. Estamos em mudança constantemente. As casas mudam. A forma de fazer as casas. Né, os designs, a arquitetura muda, o governo muda, a economia muda, tudo muda. E se nós não tomarmos cuidado, nós
vamos mudando junto. Nós vamos deixando de acreditar em algumas coisas, vamos mudando as nossas verdades. Nós precisamos ter a compreensão de que, independente de tudo que mude, a tecnologia, a arquitetura, o governo, o pensamento, as ideologias, a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. E ela não foi escrita para um tempo, ela foi escrita para todo o tempo. Porque o objetivo dela não é só nos guiar nesse momento aqui, mas é nos levar para uma vida de eternidade ao lado de Jesus Cristo. É restaurar a dignidade humana. Amém? Professor, que a sua aula seja, mais uma vez, uma bênção e que os seus alunos sejam edificados. Deus abençoe e até a próxima.